Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso momento de reflexão na palavra de Deus. E para nós, antes de nós começarmos lendo o texto, eu gostaria que nós observássemos essa situação que a gente viu aí na série. Nós temos Maria Madalena ali sendo representada, aonde dela foi expulso alguns demônios. Ela era uma moça que estava possessa e que Jesus veio, e tirou alguns demônios. Porém, a série vai retratar que posterior a isso ela teve um momento de queda, um momento onde ela voltou às antigas práticas após ser redimida por Jesus. Este momento não é um momento bíblico, não tem registrado na Bíblia este fato, este acontecimento. Mas ele traz um princípio bíblico e ele traz realmente uma reflexão para nós sobre duas coisas que eu gostaria que nós lidássemos aqui hoje. A primeira é que ser cristão não é sinônimo de ser absolutamente santo. E o segundo ponto é que nós que somos cristãos, nós devemos perseverar até o fim. Vida cristã é perseverar. E este é o tema que eu gostaria de dar na nossa reflexão de hoje. Se fosse para dar um título, eu ia colocar Perseverando Além da Conta. Porque é isso realmente que nós somos chamados a fazer. A perseverar além daquilo que nós conseguimos, olhando para Jesus. Vamos ler a passagem? Está em Romanos 8, verso 28 a 30. Romanos 8, vai dizer assim, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar rapidamente? Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos ser transformados através dela. Nós queremos receber algo novo do Senhor. Nós queremos ser confrontados e principalmente observarmos o Jesus vivo, ressurreto, através do poder das Escrituras. Pai, este é o nosso desejo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, como eu disse, a gente vai dividir este momento de reflexão nessas duas colocações, nessas duas reflexões que esse momento da série nos ensinou e este texto do apóstolo Paulo também nos diz. O primeiro deles, que a gente falou, é sobre que ser cristão não é sinônimo de ser absolutamente santo. Essa é uma verdade que a gente tem que lidar e a gente tem que parar de viver isso de uma forma muito tóxica. E isso me faz lembrar de algumas situações. Às vezes a gente tem alguns amigos, ou às vezes a gente lida com algumas situações, Às vezes a gente faz alguma coisa, às vezes até errada, e a pessoa vira para você e fala assim, mas você não era da igreja? Mas você não era crente? Não sei se isso já aconteceu com vocês. Às vezes é com coisas lícitas. Às vezes você vai jogar bola. A pessoa fala, mas você não era da igreja, cara? Como é que você está jogando bola? E às vezes são coisas ilícitas mesmo. Você fica com a cara toda envergonhada daquela situação. Eu, por exemplo, tenho alguns amigos que fazem isso. Às vezes a gente vai jogar um jogo e dá um tiro lá no jogo. Mas você não era da igreja? Então a gente tem muitas vezes que lidar, porque foi imposto de que ser cristão é sinônimo de ser santo, imaculado, de ser intocado, de ser irrepreensível. E este é o desejo de Deus para nós. É real, Deus deseja que nós sejamos santos, mas a verdade é que nós não conseguimos pelas nossas próprias mãos. E é sobre isso que a gente vai lidar aqui hoje. E o caso que nós estamos vendo, tanto na série ali, é que Maria Madalena, ela tinha isso no seu coração ali, se a gente vê. Ela achava que ela não pecaria mais, que ela não cairia mais nas coisas que
né, ela outrora tinha caído. E por isso ela fez algo que é totalmente má para ela. Ela se afastou de Deus após cair. E aqui fica, né, o pulo do gato, vamos dizer assim. Quando a gente tem as quedas, quando a gente cai, quando a gente erra, nós precisamos levantar. E também, né, traz a outro exemplo, no momento que a gente está andando na rua, a gente cai assim, né, passa aquela vergonha, a gente já corre e levanta rapidamente. Mas muitas vezes na fé a gente não tem essa postura. Muitas vezes na fé nós usamos, né, a desculpa de termos caído, de termos escorregado, de termos caído em algum pecado para nos afundar mais e mais. A gente não retorna mais àquilo que nós vivíamos antes. Nós não conseguimos enxergar em nós mesmos o perdão de Jesus. E aí a gente entra em outro ponto. Nós achamos que nós somos demais. Nós achamos que a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus, nós começamos a viver, né, conforme as coisas de Jesus, nós nos tornamos santos. Nós achamos que nós somos santos, que nós não vamos errar, que nós não erramos com as pessoas, que nós somos intocáveis. E por isso, né, como diz aquele provérbio, a soberba precede a queda. Aqueles que estão tomados de orgulho, achando que são demais, possivelmente, né, logo se vem a queda, logo se vem a situação onde a pessoa, né, cai em pecado ou cai, né, diante de alguma situação. E aí a gente vê, né, aqueles escândalos, muitas vezes, né, escândalos de pessoas que eram da igreja, que pessoas que eram crentes, né, e que não condiz com aquilo que Jesus deseja. Por isso nós precisamos criar esse ambiente de ataque ao pecado, mas ataque ao pecado e não à pessoa. Nós temos que entender, né, que a gente tem que ir contra o pecado e não contra a pessoa. Nós temos que lidar com as pessoas, não reprimindo elas de forma tóxica, de forma como a gente vê muito acontecendo nos ambientes cristãos. Né? As pessoas são reprimidas de uma forma assim, muitas vezes faz a pessoa sair da igreja, perder a fé mesmo. É lógico, né? Aquela fé, ela passa por tudo. A fé genuína, ela passa por tudo. Mas isso é um ambiente tóxico, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que saber lidar com as pessoas. E aí, a gente olha para a situação ali muito bem representada. Ali a gente consegue ter muitas reflexões sobre o momento da série, aonde Pedro estava totalmente, né, contra, falando, não, Maria Madalena sabe se cuidar sozinha, deixa ela para lá. E enquanto isso, né, Mateus estava a acolhendo, estava correndo atrás dela, estava lidando, né, com a situação dela e sabendo, né, que ela era uma pecadora miserável, que carecia de ajuda. E ele faz até a pergunta para Pedro, né? Falou, se você se afastasse do Senhor Jesus por causa do seu passado, você não gostaria que tivesse alguém que te reaproximasse dele? E é justamente isso. Nós somos chamados por Deus a perseverarmos contra o pecado e também, né, ajudarmos uns aos outros. Isso é muito importante, porque a gente precisa criar esse ambiente onde nós podemos ser gente, onde nós podemos realmente tratar, lidar com os nossos pecados aos pés da cruz de Cristo. E não aos pés de uma performance cristã, não aos pés de uma performance que nunca vai existir, né, achando que a gente vai ser santo, que a gente vai fazer tudo certinho. E realmente essa não é a forma que nós vemos a Bíblia lidando. Por isso, a gente vai lidar com essa questão. E aqui fica a próxima, né, reflexão dentro desse mesmo ponto, que se você tiver algum problema, se você cair em alguma situação, você precisa buscar ajuda, você precisa buscar a redenção, você precisa buscar se levantar. Não tem essa. Essa é a maior mentira que Satanás conta para as pessoas, de que se porque elas caíram, elas não são mais merecedoras daquele ambiente de presença de Deus. Elas não são mais merecedoras da salvação de Deus. Meus irmãos, nós não somos merecedores de nada. Por isso nós precisamos acabar com esse ego de achar que esse senso de superioridade, que nós merecemos algo, ou que nós fazemos algo para merecer. Por isso, nós não temos como desperdiçar nada.
Ela fala isso, né? Ele me deu uma chance e eu desperdicei. Mas o que ela desperdiçou? Não é algo físico, não é um dinheiro que a gente gasta e não tem mais. É algo que Jesus nos promete, é algo, a salvação, a redenção, é algo que Jesus nos promete que seria, né, eterno, para nós perseverarmos nessa salvação, que nós encontraríamos redenção. E aí, a gente vai para esse segundo ponto e vai lidando, né, como uma outra situação, que é a visão de Deus para a nossa vida cristã. Porque a vida cristã, ela é feita de perseverança. A gente precisa ter esse entendimento, que a vida cristã nada mais é do que perseverar dia após dia. Hoje eu não estou animado para ir no Hope. Beleza, mas eu não vivo de animação. Eu creio em Deus, eu gosto da presença de Deus, eu vou lá na força. Eu vou sair da minha casa, eu vou falar, Luiz, passa lá em casa que hoje eu vou, mesmo não querendo. Nós precisamos ter essa consciência de vir na igreja, às vezes sem querer, porque a vida cristã é perseverar. E agora, eu vou parafrasear uma coisa que a gente sempre brinca, às vezes, quando a gente está perdendo no jogo. A gente parafraseia o Julius, o pai do Chris, que ele vira para o Chris e fala, e se Martin Luther King desistisse? E se Michael Jackson desistisse? E é justamente isso. E se os grandes cristãos da época da patrística, da época da história da igreja, se Martim Lutero desistisse, o pessoal, por causa de um pecado, parasse de seguir a Deus, parasse de correr atrás de Deus? E se Pedro, após negá-lo 3 vezes, parasse de ir na igreja, desistisse da fé, ele não seria, né, aquele homem usado por Deus que foi, um apóstolo usado por Deus, que morreu como mártir, igual o seu Senhor. Só não foi igual porque ele morreu de cabeça para baixo, né, pregado numa cruz também. Então a gente precisa ter essa ideia de que nós não podemos desistir da fé cristã. Nós não podemos desistir daquilo que Deus tem nos dado, porque a vida cristã é sobre perseverar. E nós, quando falamos isso, nós não estamos olhando para nós. Porque se a gente for olhar para nós, a gente vai enxergar igual Maria Madalena. Pessoas vazias, que desperdiçam a fé, mas quando a gente olha para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé, aí a ótica muda. Porque não é mais sobre nós, não é mais sobre a minha performance diante de Deus, o meu desempenho, se eu estou realmente acertando ou errando com Deus, mas é sobre Jesus. E é sobre Jesus dizer isso para nós. E aí, quando a gente olha sobre a vida cristã ser uma perseverança, a gente olha para a afirmação surpreendente que Jesus vai fazer no Evangelho de João, capítulo 10, ele vai falar algo assim absurdo. Capítulo 10, verso 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, as ovelhas de Jesus, quem ele escolheu para ser ovelha dele, quem ouviu a voz de Jesus, e sobre ouvir a voz de Jesus, eu vou ser claro com vocês. Se hoje, numa sexta-feira, 9h43 da noite, vocês estão na igreja, é porque vocês ouviram a voz de Jesus. É porque algo chamou para que vocês estivessem aqui hoje, escutando a palavra, louvando a Deus, adorando. Algo está chamando vocês. E este algo que está chamando vocês é o pastor supremo, é o Senhor Jesus. Por isso, vai dizer, né? Essas ovelhas que ouvem a voz do Senhor, Ele as conhece. Ou seja, se você ouve a voz do Senhor, se você ouviu a voz do Senhor, veio aqui hoje, o Senhor te conhece. Conhece cada canto de você. Ele conhece mais você do que você mesmo. Você pode ter certeza disso. E aí ele vai continuar dizendo, e elas me seguem. Nós seguimos o pastor. Nós ouvimos a voz do pastor e nós o seguimos.
O fato de você estar aqui hoje é seguir a Jesus. É você estar seguindo esta voz que tem te chamado. E ele vai continuar dizendo: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Aqueles que ouviram a voz do Senhor não perecerão. Eles, ao contrário, né, eles perseverarão até o final. Eles vão perseverar até o final. Nós vamos perseverar até o final. A gente precisa ter isso na nossa mente. E ele vai continuar dizendo: e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, nem você mesmo. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ou seja, a obra de Jesus, ela é muito maior do que nós podemos imaginar. Ela é maior do que toda ação humana, ela é maior do que toda ação do mundo, ação do maligno. A ação de Jesus é uma coisa que não se volta, que não, é como diz, né? A palavra não volta vazia, a palavra não retorna. Ela se cumpre o que Deus deseja. Por isso, a gente precisa fazer essa reflexão. Você ouviu a voz do pastor te chamando? Faz essa reflexão dentro do seu coração. O que te trouxe aqui hoje? Você acha que é por acaso? Você acha que você está cumprindo a agenda? Você acha que você está aqui porque é legal? Pode ser, às vezes o roupa é legal mesmo. Eu posso roupa lá, comer uma comida boa. Mas é mais importante do que isso. Existe algo mais importante do que isso. A voz do Senhor nos chamando é mais importante do que ser legal. E nós firmarmos com Jesus e nós entendermos que a fé em Jesus ela é superior às demais coisas e que ela não depende de você. Você vai perseverar, você vai entender a fé, você vai correr atrás, você vai ali estar indo na igreja, buscando a Deus em oração, lendo a palavra, entendendo o que Deus quer para você, entendendo o que é a fé cristã. E esse é outro problema, né? Às vezes a gente vive uma fé, a gente vai na igreja, mas a gente não entende nada do que está acontecendo na igreja. A gente não entende nada. Quem que é esse Jesus que esse povo está falando que é santo? Quem é esse Jesus que vai voltar, que vai julgar? Por isso nós precisamos ter esse entendimento e precisamos firmar com o Senhor. E aí me lembra de outra passagem, de Hebreus 3, verso 7, que ele faz uma parafrase, né? Ele vai dizer que se hoje ouvirdes a sua voz, se hoje ouvirdes a voz do pastor supremo, do Senhor Jesus, vai continuar dizendo, não endureçam o coração. Se hoje você ouvir a voz do Senhor Jesus te chamando para mais perto, para viver uma vida mais perto dele, de amar a presença dele, não endureça o coração. Vai fundo, meu filho. Vem no Hope, busca a Deus, entende a fé, pergunta. Fala, mas como é que é isso? Como é que é aquilo? Me explique, eu quero saber mais. Eu quero mais. Fome e sede da presença de Deus. Porque aquele que é cristão, genuíno, verdadeiro, escolhido, eleito por Deus, ele vai perseverar até o final. Nós precisamos entender isso. Deus é conosco. Deus não é um tirano. Deus, ele não quer puxar o teu tapete. Deus não quer fazer mal para você. Deus não vai ser contra você. Deus quer te salvar. Deus quer derramar a misericórdia dele sobre a sua vida. Mas se você correr, mas se você fugir, mas se você andar não desejando ao Senhor, aí fica difícil, meu irmão. Por isso nós precisamos seguir, que o apóstolo Pedro vai escrever na sua segunda carta. Ele vai dizer assim, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Ou seja, ele faz um chamado para nós confirmarmos a eleição e a nossa vocação no Senhor. Para nós confirmarmos, ou seja, para nós buscarmos isso. Fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida
a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma afirmação áurea da fé cristã. Nós precisamos perseverar até o fim. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos entender que se nós caímos, o Senhor vai nos levantar. E nós não precisamos ficar afundados. Chama um amigo, fala, caí naquilo lá, velho. Não estou sentindo mais Deus. Essa era famosa, né? O povo acontecia muito, né? O pessoal, nossa, estou afastado de Deus. E realmente a gente precisa ter essa ideia de perseverar no Senhor, de entender a fé, de ir mais fundo com Deus, de começar a buscar a Deus sozinho também, sem depender dos eventos da igreja, sem depender das coisas da igreja. A gente precisa ter esse entendimento de que nós precisamos perseverar e viver a nossa fé. Amém? Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que Deus nos ajude a nós perseverarmos na fé. Mas eu gostaria de dividir esse momento de oração e eu gostaria que você identificasse no seu coração em qual grupo você está. Você está no grupo daquele que precisa receber a fé em seu coração, que precisa ouvir a voz do pastor te chamando? Ou você está no grupo daquele que precisa perseverar, que precisa continuar buscando a Deus, que precisa de um renovo do Senhor na sua vida, um renovo espiritual, uma presença santa em todo lugar que você vai? Eu quero que você se coloque em um dos grupos e que nós possamos orar. Você coloca o seu coração diante de Deus. Vamos orar primeiramente para o primeiro grupo. Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti aqui e nós queremos receber, Deus, a fé no nosso coração, Pai. Nós queremos crer no Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador. Nós queremos ouvir a voz do pastor que nos chama, a voz do pastor que ela sempre é reconhecível para nós. Nós entendemos que o Senhor está nos chamando. E eu quero, Pai, que o Senhor chame aqueles aqui que se identificarem, que estão precisando, desta fé, que estão entendendo que o Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu por nós na cruz e que nós somos pecadores miseráveis, que carecemos do Senhor, Pai. Eu quero, Deus, que o Senhor derrame, Pai, nestes meus irmãos, Pai. Derrame esta salvação, Pai. Derrame essa redenção, que é uma redenção que não se perde, é uma redenção que se persevera até o final, Pai. E que nós possamos, Pai, entender, assim como o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, um pouco mais à frente, Pai, porque nós estamos bem certos, Pai, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, Deus, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Pai. Nada pode nos separar deste amor, Pai. Que o Senhor derrame este amor, Pai, sobre esses meus irmãos, Pai, e que nós possamos, Deus, ser encontrados na cruz do Calvário, Pai. E também, Jesus, nós oramos, Pai, por aqueles que desejam perseverar mais na fé, Pai. Naqueles que têm certeza, Pai, da sua salvação, que têm esse encontro com o Senhor Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a perseverarmos, Pai, na fé. Que o Senhor nos ajude, Deus, a nós nos levantarmos assim que nós estivermos caídos, Pai. Que nós possamos, Deus, encontrar no Senhor Jesus a misericórdia, a redenção de todos os dias, aquela misericórdia que se renova a cada manhã, Pai. É isso que nós queremos encontrar, essa certeza que nós queremos ter, Pai. E que o Senhor, Pai, possa ajudar, Pai, para que nenhum daqui, Pai, tropece e caia para nunca mais retornar aos teus caminhos, Pai. Por favor, Deus, segura forte, Deus, esses meus irmãos, Pai. Por favor, eu te peço, Deus, aumente, Deus, a fome e a sede por Deus. E que nós possamos, Pai, juntos estarmos com o Senhor, Deus. Juntos amarmos ao Senhor mais sobre todas as coisas, Pai. E entendermos, Pai, que a salvação e que a redenção vem de Jesus, Pai, e não de nós.
No nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos e entregamos esse momento, Pai. Amém e amém. Meus irmãos, agora nós vamos encaminhar para o final e eu gostaria que todo mundo estivesse no pós-hope, para começar. E eu gostaria que a gente encerrasse esse momento de culto fazendo uma oração, né, para a gente encerrar. Depois a gente vai ter a foto oficial. Mas fica o alerta para nós estarmos sempre com o Senhor, sempre buscando ao Senhor, amando ao Senhor sobre todas as coisas e que Deus possa nos abençoar poderosamente. Amém? Quem gostaria de fazer oração, encerrando o Hope de hoje? Quem vai se habilitar?